gente, voltamos aqui para o segundo vídeo. Deixa eu ver a imagem que aparece. Bom, HPV. HPV, então, nós temos condiloma, lesões de baixo grau, lesão de alto grau e o câncer, né? Então, as de baixo grau, geralmente vai aparecer condiloma, tá? O condiloma, gente, é bem comum, tá? Acomete muitas mulheres. O tratamento do condiloma é queimado na atenção básica com ácido, tá? Então, a mulher que é portadora, ela vai ter, tá? Essa situação clínica que você consegue ver na imagem, que é a replicação viral. Aqui nós estamos num quadro crônico, mas numa infecção aguda, né? Ou seja, crônico por quê? Porque é viral, o vírus vai permanecer no organismo, e aguda porque está na fase de replicação. Então, você consegue ver o que ocorre com as células do canal vaginal. Elas ocorre alteração e aparecimento de condiloma, de verrugas. Isso é o HPV causando aí o baixo risco, né? Nesses casos, emprega-se a retirada com ácido manipulado e pode voltar novamente, nunca mais a pessoa obtém a cura, certo? Quando que isso vai acometer as mulheres? Quando ela estiver na fase de imunidade baixa. Então, se a gente fazer o corte histológico, as verrugas genitais, elas provocam exatamente essas alterações no tecido, né? Então, você tem ali a destruição tecidual, hiperceratose, você tem áreas claras, perda de citoplasma das células, tá bom? Então, as células vão perder o citoplasma e você consegue ver que essa perda de citoplasma dá destruição tecidual. Aqui, ó, essas áreas em brancos, tá? Aonde ocorre área clara, né? Perinuclear. Então, aqui nós já temos o quê? Buracos no tecido, propriamente dito. Alteração de tecido por conta do acometimento do HPV de baixo risco. Agora, os considerados de alto risco. De alto risco, nós temos 16 e 18, como já foi falado, da família. O subtipo 16 e 18 é o subtipo de alto risco. Então, aonde que a gente pode encontrar, gente? Nas lesões intraepitelial de grau 3, NIC3. NIC3 é aonde nós temos já o acometimento tecidual muito grande. Então, aqui nós temos o histopatológico normal e, do outro lado, nós temos o acometimento das células do tecido. Então, em todas elas, a gente percebe o quê? A perda de citoplasma ao redor das células, né? E o efeito binucleação, que eu vou explicar daqui a pouquinho com uma imagem mais característica. Então, o condiloma plano viral, né, de alto grau vai provocar lesão NIC3 e estão aí presentes 70% dos câncer invasivo. Nós também temos o HPV 31, 33, 35, que também é de alto risco, só que eles são encontrados em 20% apenas dos cânceres invasivos. É notório lembrar que todo câncer invasivo provocado pelo HPV vai apresentar esse subtipo, tá? Então, são esses subtipos que têm a mutação, que consegue fazer a mutação e provocar a destruição do tecido, do citoplasma celular e alterar o tecido do colo uterino. As alterações do condiloma plano viral ocorrem nas camadas superficiais do epitélio e caracteriza-se por... Primeira coisa, gente, que nós temos que perceber. Um tecido normal, ele não tem atipia nuclear. O núcleo das células
né? Ali, ó, se você perceber, é normal, não tem alteração. As células do tecido estão em plena harmonia. Já quando eu tenho o acometimento do subtipo de alto risco, eu tenho primeiramente a alteração do núcleo. Então essa é uma questão de prova, tá bom? Vocês já grifem aí, já anota, faça resumo, porque com certeza o dia que você for analisar uma biópsia, você vai bater o olho e perceber binucleação. O que é binucleação? É um núcleo da célula, né, que geralmente é um, eu tenho 2. O HPV ele faz isso, a característica. Eu acho isso tão lindo. Eu me apaixono por isso todos os dias. Você pegar um tecido, um corte histopatológico, bater o olho e perceber multiplicação nuclear é presença do HPV, binucleação. Outro achado clínico, além da binucleação, nós temos a coilocitose, gente. Coilocitose é o quê? É o halo ao redor do núcleo transparente, né? É o halo claro em volta do núcleo. Isso significa o quê? Nós temos buracos nos tecidos. Que lindo também, né? Lindo a grosso modo. Né? Então, assim, é fácil o diagnóstico se eu pego e faço um corte, né? Após a biópsia, eu corto o tecido e faço a lâmina e faço a coloração. Quando tem presença do HPV, nós vamos ver primeiramente a atipia nuclear. Então, o núcleo não vai ser o mesmo. Como que esses núcleos podem se apresentar? Irregular, amassados, tá? Não é um núcleo normal. Então, a alteração do HPV é núcleo. Gravem isso, porque isso é uma questão que ou você passa ou você fica comigo. Então, isso é questão de prova. A alteração nuclear é padrão, gente. Estudo concurso, citopatologia é a parte que nos cabe, tá? Diagnóstico. Então, numa biópsia, como vai estar o tecido? Atipia nuclear, esse núcleo pode estar amassado, deformado, irregular. 2. Binucleação, então esses núcleos vão estar dobrados, 2 núcleos, tá? Binucleação, efeito binucleação. E também coilos, ou buracos, ou coilocitose, que é espaços abertos ao redor. Então, essa imagem aqui, tá mostrando aí, Thiago? Preciso levantar. Essa imagem aqui, gente, do slide de vocês, é a presença, então, do HPV no tecido, no material biópsia. Legal, né? Eu adoro isso aqui. Então, para resumo de aprendizado, nós temos patologia, então, NIC, que é neoplasia, alteração nuclear, neoplasia, intraepitelial, cervical, ocorrendo aonde? Na cervix. É uma doença do epitélio metaplásico da zona de transformação e de áreas de metaplasia da ectocervix. Gente, lembrando que essas alterações nucleares, elas podem ocorrer no epitélio metaplásico, zona de transformação, e também pode ocorrer na ectocervix. Como assim, professora? A ectocervix é o canal exposto, tá? O canal do tecido basal, parabasal, intermediário e superficial, a ectocervix. Então, essas neoplasias podem acontecer nesses 2 locais. O processo normal de maturação do epitélio escamoso da cervix encontra-se perturbado na NIC. Então, o que está ocorrendo quando eu tenho uma neoplasia? Tá todas as células alteradas. E quais as características dessa alteração? Outra questão aí, facinha para você matar. Então, o que vai acontecer ali? Se eu tenho uma neoplasia, se eu tenho uma alteração nuclear, eu vou ter o quê? Alteração na celularidade, as células não estão normais. Eu tenho diferenciação, tanto que você consegue perceber os núcleos achatados, os núcleos deformados, polaridade, características nucleares e atividade mitótica. Então, o tecido vai estar totalmente desacerbado, não vai estar um tecido padrão ao do normal, certo? Então, polaridade é
às vezes ele vai estar distorcido para um lado, né? Então ele vai estar uma espécie de favo de mel. Não, se você perceber, isso é um tecido normal, esse é um tecido, ó, com essas características. Então ele está mais puxado, alterado e deformado. Então essas são as características que vai me definir se está ocorrendo uma NIC, né? Uma neoplasia intraepitelial cervical. As alterações como celularidade, diferenciação, polaridade, características nucleares e atividade mitótica. A partir desse momento, nós vamos conseguir chegar a uma conclusão se está ocorrendo alteração no tecido a nível celular ou não. Aqui nós temos uma classificação que já foi falado, né, que é as alterações intraepitelial cervical ou displasia do colo do útero. Tudo começa nas camadas mais profundas, células basais, e progride para as superficiais. O que vai acontecer com os núcleos? Os núcleos estarão com variação de tamanho e cromatina densa. Núcleos vão estar ovulados e citoplasma escasso. Vai ocorrer atipias e mitoses. Tá? Então, a diferenciação celular é bastante sentida. Nucleólus evidente. E de acordo com essas características, com essas alterações, nós iremos classificar o grau de lesão. Então, NIC 1, quando esse tecido apresentar essas características em 1/3. Então, se eu cortar um tecido e 1/3 dele apresentar essas características, nós temos a NIC 1. NIC 2, em 2/3. E NIC 3, toda a espessura do tecido. Todo o tecido tiver com essas características. Fácil diagnóstico, então, para neoplasia. Aí a imagem tá demonstrando o quê? Mitoses. Então, o tecido tá atividade mitótica. Núcleos evidente. Então, olha o tamanho dos núcleos. Perda de estratificação. Então, eu faço corte histológico, eu não sei. Aquele tecido não tem característica do tecido normal, né? Então, perda de estratificação, núcleos ovalados, então os núcleos bastante grandes, ovais, e o citoplasma ficando pequeno em relação ao núcleo, citoplasma escassos. Isso é uma displasia, isso é uma neoplasia intraepitelial cervical ou displasia do colo uterino. As células pertencentes ao colo uterino estão diferenciadas, certo? Aqui é só uma imagem de NIC 1, NIC 2 e NIC 3. NIC 3 sempre é lesão de alto grau, gente. Então, quando tem NIC 3, eu estou dizendo que displasia em toda a espessura do epitélio, tá? Então, neste caso aqui, é exatamente isso. Todo o epitélio está alterado, não tem mais o que fazer. Então, nós temos um carcinoma in situ. Por que é in situ? Alguém sabe? Tcharam! Porque é local, não teve metástase ainda, não pegou vasos linfáticos e nem corrente sanguínea e nem outras áreas. Tá entendendo tudo, Thiago? Nós temos também, gente, o carcinoma epidermoide. O que é o carcinoma epidermoide? É quando essa alteração, essa neoplasia pegou a região da vagina, tá? Ectocervix, pegou a pele, tá? Outra região que não seja a região cervical. Então, isso também ocorre. Pode ter tido a origem ali, né? Na zona de transformação, mas desceu para parte vaginal, pegando aí a pele. Tá? Então, nós temos o carcinoma epidermoide. E nós temos aquele carcinoma microinvasivo de células escamosas. Esse aqui, gente, é quando a origem da neoplasia começou na cervical. Tá? Então, de acordo com a região que está ocorrendo a diferenciação celular, alteração nuclear, nós temos uma classificação dos carcinomas. Essa atividade eu vou postar para vocês
na aula de hoje, exatamente isso, tá? A diferenciação dos carcinomas. Então, você vai fazer uma pesquisa rápida, uma resenha, e vai postar para mim como atividade da aula de hoje, certo? Que é carcinoma in situ, que é carcinoma epidermoide e carcinoma de células escamosas. Os três são colo uterino. Os três são, porém, a origem tecidual da neoplasia é diferente uma da outra. Então, a atividade desta aula é você buscar e fazer uma breve resenha e postar para mim na área de atividade. Tudo bem? Aí nós temos uma classificação quanto às fases, a invasão tecidual, que é denominado FIGO. Então, invasão por tamanhos, tá? Então, nós temos ali tanto a ausência de invasão, né? Às vezes o câncer não sofreu metástase, então ele está parado. Nós temos aquele que não evoluiu por linfonodos, e nós temos aqueles que já invadiu a membrana basal. Então, há uma classificação também quanto ao processo de invasão, que é denominado FIGO. O tratamento, quando se tem algum tipo desse câncer, conização. Conização é um ato de retirada do colo uterino em forma de cone, tá? E é tanto para diagnóstico como para tratamento é empregado esse procedimento. Aqui é uma demonstração basicamente de como ocorre a invasão das células cancerosas. Elas vão penetrar na membrana basal do epitélio. Gente, câncer não sofre apoptose. O câncer não é destruído. Uma vez que foi alterada, essas células tendem a se multiplicar. Então, o câncer, ele é invasivo. O que vai acontecendo com os tecidos? Eles vão ficando deformados, como na figura de baixo, tá? A invasão inicial evidencia a reação estromal na forma de coleção linfocítica localizada. Então, há toda uma reação do organismo, tá? Então, nós temos processos inflamatórios no local, porém, isso não impede que o câncer continue o seu processo. Aqui é só uma imagem de conização, que é um procedimento cirúrgico, nada mais é que retirar o colo uterino em forma de cone. Essa retirada vai para a biópsia, quando é empregado para diagnóstico, tá? É procedimento laboratorial, o laboratório corta e vai estudar para ver se está tendo o FIGO, que é a invasão, a não invasão, e se está tendo também metástases. Então, conização é um procedimento laboratorial. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer de células escamosas invasivo. Ele é cervical, tá? Quando fala células escamosas é porque está na região cervical. A incidência dele é de 100 novos casos anualmente. É muito grande, tá? E olha a imagem. Gente, é horrível. Aqui mais uma imagem. O câncer das células escamosas é diferente do câncer epidermoide. Qual é a diferença? A diferença é a região tissular, a região do tecido que foi acometido. O câncer de células escamosas, ele é unicamente cervical, ele nasce na região da cérvix, tá? E o câncer epidermoide, gente, ele nasce na região vaginal, ectocervix, tá? Então, tem uma diferença aí. Aqui é uma imagem do epidermoide, tá? Então, ramificou. E estágio inicial, tem lesão mal definida, é granular, com massa nuclear.
Aqui é toda alteração que pode ser provocada no tecido. Então, você pode perceber um corte histopatológico totalmente destruído. Olha as regiões que são de branco, não tem mais tecido. Tá vendo? Então, é comum a presença de necrose, destruição de todo o tecido. Isso vai cada vez mais ocorrendo o processo de reação inflamatória crônica. O que é isso? Toda reação inflamatória crônica, gente, ela é como característica granulomas. Granulomas, na verdade, é o quê? Células de defesa ali presente, produção de ácido lático. Essa alteração com a produção de ácido lático causa destruição tecidual e o processo de necrose. Tá? Então, nós temos aí brotos sólidos celulares com graus variados de diferenciação, onde a flechinha está ali indicando é o carcinoma. As células já estão mutadas ali, já estão com alteração nuclear, já estão mitóticas. O que está acontecendo? Extensa infiltração para os tecidos. Então, você pode perceber que tem flechinha no início e tem flechinha lá do outro lado. Então, nesses dois locais, já encontra células em metástases, tá? Então, já em invasão tecidual. E o que vai acontecendo ao redor desse tecido? Formação de tecido fibroso, tá? Então, nada mais é que o quê? Retenção proteica dos tecidos. Essa alteração tecidual... Quer falar alguma coisa, Thiago? O que você tá olhando? Ó, o Thiago tá aqui. Corta, grava. Vamos voltar aqui, gente. Se a gente for olhar, tem dois padrões microscópicos, dois tipos de visão, bem diferenciado e pouco diferenciado, tá? Então, depende do paciente que você vai pegar, depende da lâmina que você vai pegar, vai ter esses dois tipos de padrão, mas isso aí é olhar microscópio. Pouco diferenciado, nós temos massa infiltrante de células malignas não queratinizadas, coesas e pequenas. E bem diferenciados, nós já conseguimos notar. Olha a diferença, né? Bem diferenciado, nós conseguimos definir o núcleo, né? Definir o tipo celular. E essas duas classificações é observado a nível de microscopia. Aí essa é uma imagem da disseminação, tá? O que pode acontecer? Num caso que este câncer sem controle, né? Já é maligno e ele está com um processo de reação inflamatória crônica e se multiplicando. Nada mais, gente, do que extensão direta. Então, comprometimento aí da bexiga e do reto, porque são regiões que estão próximas. Vasos linfáticos, hematogênia, atingiu a corrente sanguínea, ocorre, mas é raro, tá? Metástases para linfonodos, porque todas as células e reações inflamatórias, a tendência é eles migrar para os vasos linfáticos, então nós vamos ter esse problema, atingir os linfonodos. Para cervicais, hipogástrico, ilíaco, cisterno, regiões que estão próximas, então vão sofrer ali invasão por essas células mutagênicas. O crescimento é lento, então leva anos às vezes. O colo uterino de uma mulher pode estar acometido com um câncer e ela vir a expressar essa metástase após anos, 5 a 10 anos. Se a gente for falar de prognóstico, nós temos estágio clínico do tumor o melhor índice, então analisar como está esse tumor, onde está localizado, né? Qual tipo de tumor que é,
né? Eu já falei que tem 3 tipos de câncer que ocorrem ali. A taxa de sobrevida geral é de 60%. Vai depender do estágio que esteja ocorrendo. Então, dependendo do estágio, se é neoplasia de grau 1, por exemplo, 90%. Cerca de 15% dos pacientes desenvolve reincidiva, volta, né, novamente, e vai aparecer na vaginal, pelve ou reto, em 2 anos de tratamento adequado. Tratamento depende do estadiamento do câncer. Então, tumor localizado, geralmente, esterectomia radical, retirada, tá? E tumor mais avançado, pode retirar ou simplesmente tratar com quimio e radioterapia. Adenocarcinoma. Em 10% dos tumores cervicais são encontrados adenocarcinoma. A média de idade aí varia de 56 anos. O tipo mais comum, mucinoso, com frequência está associado a adenocarcinoma in situ e HPV. Adenocarcinoma já é o câncer que ele tem origem no colo uterino e acomete, principalmente quando nós temos adenocarcinoma, nós temos o acometimento do alto risco. Então, o HPV de alto risco que está presente, que é o 16 e 18. Este é altamente destrutivo. Tá? As lesões do adenocarcinoma, eles são lesões sempre, gente, não pode esquecer, de alto grau. Por quê? Porque o subtipo da família expresso ali é 16 e 18. Subtipo 16 e 18, ele causa todas aquelas alterações tecidual, mitose, diferenciação, alteração do núcleo periauricular, então o núcleo fica claro. Então, todas essas alterações, elas estão muito relacionadas ao adenocarcinoma. Aí a imagem do adenocarcinoma, olha como ocorre a destruição do tecido rapidamente, né? Aqui é uma imagem do tecido que é acometido. Nós temos ali, ó, o que está acontecendo em termos micro, na análise micro. Células colunares altas com citoplasma eosinofílico ou mucinoso. Então, nós temos alteração do tecido, arquitetura normal das glândulas, células aumentadas, núcleo hipercromático atípico, índice do núcleo citoplasmático aumentado e número variáveis de mitose. Em síntese, o que nós temos? Uma alteração tecidual neoplásica, não está normal. O tecido está alterado, completamente alterado. E se a gente olhar de forma macro, ou seja, a olho nu, surge na junção escamo-colunar e estende para o canal da endocervical. Então, esse acometimento do adenoma carcinoma in situ, ele tem a sua origem na JEC e vai acometendo todo o canal da endocervix. Seu padrão de disseminação e envolvimento de glândulas endocervicais assemelha-se ao da NIC. Então, nada mais é do que alteração tecidual neoplásica, alterações no núcleo, diferenciação, celularidade. Transições abruptas ajudam a distinguir células neoplásicas das células endocervicais normais. Então, se a gente for comparar ali no tecido, nós vamos encontrar células normais e as células que estão com característica única de polaridade, mitoses. Aí é uma imagem, tá, macro, de como o tecido fica. Então, totalmente alterado, as células estão totalmente diferenciadas, com mitose, mucoso, polaridade, diferenciação. Se torna, a grosso modo, uma massa polipoide vegetante ou papilar. O aspecto macroscópico é um colo em barril, que na verdade é um tecido totalmente indiferenciado. Ele fica até branco.
microscopicamente. Tem o padrão papilar, tubular e granular. Veja que vai crescendo e vai alterando, dando verdadeiros buracos, tá? Tecidual. Coisas que não existiria se fosse tecido normal. Então, tumores mal diferenciados compõem-se de camadas sólidas de células. Este aqui é uma característica do tumor quando ele é invasivo, tá? Então, ele apresenta aí padrão tubular ou glandular. A disseminação pode ocorrer para a invasão local, metástase linfática. Então, este tumor que é invasivo, ele vai migrar, né? Local, onde ele já esteja, ou ele vai ir para os vasos linfáticos. A tendência é ir para vasos linfáticos, porque os vasos linfáticos são o principal local de metástase. Vai sobreviver ou não? Então, em relação, se comparar ao câncer epidermoide, que é o câncer na região da ectocervix, é menor. Então, a sobrevida é menor do que do carcinoma epidermoide. Essa relação vai sobreviver ou não, gente? Isso é inerente à pessoa também, porque nós temos, né, deixa eu voltar aqui. Angiogênese, tá? Porque me remeteu. Lá, fatores angiogênicos. Tá? Então, vai levar ao câncer ou não? A sobrevida, o tempo, está relacionado a fatores proteicos angiogênicos. Tá cansativo, né? Eu tô com sono. Tá com sono, Thiago? Estou terminando. Aqui é só uma imagem sobre o estágio do câncer, tá? Como que ocorre. Estágio 1, né? Estágio 2, estágio 3. As neoplasias intraepitelial. E aqui é o processo de conização. É um procedimento cirúrgico, tá? Onde eles retiram o colo uterino. Por que conização, gente? Porque é em forma de cone. Olha, veja que é o colo uterino que é acometido. Olha lá pela imagem, né? Então, o alvo principal, a retirada, vai ser o quê? O processo de conização. O processo de conização é empregado tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Então, algumas imagens que vocês podem acompanhar aí pelo slide, tá? A visão do colo uterino. E aí, procedimento cirúrgico, vai anestésico local ou geral, de acordo com o procedimento médico, tá? Então, é exatamente isso, a retirada em forma de cone do colo uterino. E aí encaminha o material para biópsia, cortado em forma de cone. O material é encaminhado em embalagem própria, recebido por laboratório e feito o preparo da amostra. São os cortes, o preparo das lâminas. E por hoje terminamos, tá? Agora eu vou propor uma atividade que é para vocês fazer uma resenha sobre os tipos de câncer do colo uterino, a origem de cada um deles e classificar essas origens, certo? Então, comentários, dúvidas, vocês podem fazer pelo portal também.
E esse conteúdo é conteúdo de prova, tá? Então, eu tenho aqui como finalizado essa parte, essa explicação, e me coloco à disposição para tirar dúvidas. Então, se você tem dúvida, entra lá, vou estar online durante os horários normais de aula, e vocês podem estar perguntando, questionando qualquer dificuldade no aprendizado, tá bom? Beijo, se cuida, fique em casa e tô com saudade. Agora corta, Tiago.